Antes de orarmos, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Soberano, perfeito, majestoso, onipotente, onisciente, temível e perpétuo Deus, gracioso em poder e justiça, prossigo a Deus, desejoso de eternamente estar aprendendo ao lado de Deus. Por isso, em tua misericórdia, compaixão e graça, desejo eu ser acobertado pelo onipotente poder da tua radiação divina, soberana, ó Deus, em todo o tempo. Dá-me ajuda, Senhor, e graça, para que possa abordar não apenas o meu espírito e trazer a contento a minha alma, mas levar ao Pai, ao Filho e a Deus Espírito Santo o que dizes, ó Pai, na tua palavra. A Escritura diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E com muita alegria, Deus, confiança e convicção, estou eu, neste momento, ó Deus, a construir esta oração. Confiado não em minhas mãos, ó Deus, limitadas, mortais e temporal. Não, Senhor, estou aqui para trazer, ó Deus, minha homenagem, minha glorificação, ó Deus, a minha fé, Salvador em Cristo Jesus, pois que sei que nem só de pão, Senhor, viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Assim convido a Deus e eterno Pai, que a tua presença divina possa me auxiliar, possa, ó Deus, irrigar dos altos céus, em misericórdia e graça, ó Deus, as palavras desta oração. A própria palavra do Senhor, ela diz que tudo que foi ligado na terra será ligado no céu. Obrigado a Deus, porque vejo pela fé os capilares, ó Deus, inerrantes, indestrutíveis, infalíveis do mundo invisível, soberano e eterno de Deus. Ó Pai amado, que nesse momento de oração eu possa dar uma contribuição maior para o meu querido, ó Deus, companheiro e companheira em Cristo Jesus. Quero também trazer a Deus a devida alegria pela vida, ó Deus, desta ouvinte, e deste ouvinte que ora também, participa, ó Deus, atentamente com seus ouvidos e também com seu coração, desejoso de ouvir a palavra sequencial dada à inspiração do onipotente poder de Deus. Por isso busco em Ti que não saia dos meus lábios absolutamente nada que não seja da Tua vontade. Ora, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ajuda-me, ó Deus, e assim também consola o coração daqueles que ora estão, ó Deus, meu Pai, como ouvintes desta oração. Como te amo, Senhor, como te glorifico, como desejo, ó Deus, estar ao teu lado, porque sei, ó Deus, meu Pai, que busco as coisas perpétuas, pois que tenho sido ensinado ao estar ao lado de Deus, a semear
não apenas as coisas transitórias, terrenas, temporais, passageiras, pois que muitos homens, assim, unicamente o fizeram. Me ensina, Senhor, me ensina. Eis que voltei piedosamente nesta manhã, ó Deus, para a escola de Deus. Desejo estar ao lado do onipotente poder do Espírito Santo, ao qual diz a palavra de Deus que ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Eis que estou convencido, ó Deus, pelo teu onipotente poder, a estar de joelhos dobrados, ó Deus, e abrindo meus lábios pela infinita misericórdia e bondade. Dá-me a tua ajuda para que possa eu ter a devida saúde espiritual, a fé, a convicção e a esperança, e assim também, diante da sincera oração, possa eu compartilhar com meus amados irmãos, companheiros em Cristo, ó Deus, companheiras, e os queridos e amados, respeitosos ouvintes, que ora estão atentos, ó Deus, às palavras desta oração. Assim faço eu, ó Deus, uma caminhada pela salvação, e ocupa-me em misericórdia e graça, pois que tenho sido ensinado e despertado por Deus, para que haja o devido preenchimento das palavras, ó Deus, assim a serem colocadas no livro da vida. A Bíblia diz que aquele que mais semeia é o que mais colhe, e eu desejo, ó Deus, meu Pai, declarar em alto e bom som aos céus, ó Deus, e à terra, como tenho eu, ó Deus, assim recebido das mãos soberanas, divinas e eternas de Deus. Eis que me coloco, ó Deus, nesse momento de oração e desejo, Pai Santo, justo e eterno, sempre, ó Deus, estacionar e me apoiar, aportando, ó Deus, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito nos oráculos infalíveis, inerrantes, ó Deus, e eternos de Deus. Obrigado, querido Deus, porque tens me ensinado como um dia ensinaste também aos meus antepassados. Eis que estou, ó Deus, meu Pai, encharcado na alma, ó Deus, e no espírito, de tamanha alegria, ó Deus, pela tua presença e a convicção ao qual desce sobre a minha caixa craniana. Estes meus neurônios, ó Deus, estão gratos a Deus, porque sei, Senhor, que levei-os abordados não por força e muito menos por violência. Tenho sido, ó Deus e meu Pai, alcançado pela tua misericórdia e pela tua graça. Assim alegro-me, ó Deus, em trazer a minha vida e também lançar-lhes aos teus olhos, ó Deus, os queridos companheiros, as companheiras, ó Deus, os ouvintes, estes, ó Deus, ao qual estão dando os primeiros passos, ó Deus, a confiarem em Deus. E assim, Senhor, nesta seara, eu te glorifico, ó Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Eis que não carrego, ó Deus eterno, um peso sequer, mas entrego a minha vida, visto que sei, ó Deus meu Pai, da realidade, ó Deus, do mar da vida. Porquanto trago, ó Deus meu Pai, estas palavras, e nesta multidão de palavras, eu desejo que tu me auxilie e que tu me inspire a fazer a devida junção. Eis que sou limitado, ó Deus, homem e frágil, pois que sei que tu tens me anunciado que eu sou, ó Deus eterno, como vapor sobre a face da terra. Por um momento até se vê muito, ó Deus meu Pai, pouco do vapor, mas em seguida ele desaparece. Tua palavra diz também, eu não devo nunca esquecer, que eu sou como, ó Deus meu Pai, a erva que nasce pela manhã, e ela logo, ó Deus meu Pai, mais tarde está murchando. Senhor, obrigado,
porque em nenhum momento tu deixa oculto o que é o homem e até mesmo quem é a pessoa de Deus. Por isso, Senhor, desejo te homenagear, desejo te agradecer, desejo a Deus te glorificar, porque não conheço absolutamente Deus, diante de toda a minha sinceridade, um Deus temível, um Deus soberano, misericordioso, um Deus perfeito, um Deus santo e boníssimo. Obrigado, meu querido. Obrigado, porque sei que tu és autossuficiente, sei que tu és um Deus perpétuo, e muitos homens, ó Deus, jamais teriam a pequena capacidade de compreender o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se assim não lhe fossem dados pela misericórdia, piedade e compaixão de Deus ao homem, para que pudesse compreender as mínimas coisas. Senhor, a tua palavra diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Senhor querido, Senhor eterno, muito obrigado, meu Pai amado, porque tens nos trazido um caminho não sugestivo pelas mãos, ó Deus, Senhor amado, imperfeitas, imortais, de uma criação humana. Não, Senhor, tu tens nos dado graça para compreender, ó Deus, as inerrantes, infalíveis, ó Deus, e indestrutíveis palavras do Senhor. Essas palavras, ó Deus, elas têm ruminado de geração em geração e são suficientemente eficazes para a salvação dos homens e, ó Deus, das mulheres. Dos santos que ora, ó Deus, meu Pai, já se encontram na posição de temor e tremor. Todavia, Deus, também tem grande alegria pela vida do ouvinte e da ouvinte desta palavra, visto que um dia também comecei como ouvinte da palavra do Senhor, mas ora estou como servo, mas como me alegro que meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, permaneça de forma a compreender a Escritura Sagrada. A palavra do Senhor diz que aqui o Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, faz uma observação que quem trouxe o pão realmente não foi Moisés através do maná. Quem trouxe realmente o pão do céu foi o próprio Deus, que nos deu o Filho, ó Deus sagrado e eterno e perfeito. Por isso eu glorifico a Deus, porque vejo que há detalhes fundamentais para que eu e todos os amados, queridos companheiros em Cristo Jesus possam assim observar. Um detalhe na parábola dos talentos é que o próprio Deus deixa escriturado no parágrafo definitivo em que diz que o homem que for fiel no pouco, assim no muito o Senhor o estabelecerá. Ó querido Deus, essa é uma manhã ao qual iremos precisar mais e mais da intervenção soberana de Deus. Precisamos, ó Deus e meu Pai, trazer do céu a confiança, a convicção e a fé. E eu vejo, ó Deus, que o pão desceu do céu. E assim, Senhor, foi dado àquele que crê e confia no Senhor. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É verdade, Senhor, o pão de Deus desceu do céu e tem dado, ó Deus, meu Pai, a alimentar milhares e milhões, e quantos, ó Deus, forem necessários para que estejam abrigados a não mais ter fome e muito menos a sede. Por isso estou eu aqui replicando, ó Deus,
esse momento de oração. Foi ensinado uma única vez, e o que basta ao homem é ouvir a palavra do Senhor uma única vez, se curvar e assim se lançar ao endereço sagrado de Deus. Todos os dias pela manhã somos convidados a ouvir: orai sem cessar. E assim, Senhor, aplico-me em misericórdia e graça a caminhar em direção a Sião celestial. É verdade, ó Deus, que tenho que transitar por ruas, por vilas, por avenidas, por ladeiras, ó Deus, pelo caminho da paciência, ó Deus, da perseverança e da fé. Sou recomendado a não olhar nem para a esquerda, e muito menos para a direita, mas sou levado pelo onipotente poder do Espírito Santo de Deus a olhar para o autor e consumador da minha fé. Por isso, Senhor, tenho grande alegria e gratidão, porque sei, Senhor, que Tu és, ó Deus eterno, Salvador, o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. E não obstante, ó Deus, tem dado vida, tem dado, ó Deus e meu Pai, uma vida de compreensão para que todo aquele que em Ti creia, ó Deus, não venha a perecer, querido Salvador. Os discípulos, então, ali vendo a memorável e respeitosa, ó Deus, resposta do Senhor, eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Obrigado, meu Pai querido, porque tem nutrido a minha alma. Neste momento de oração, misericordiosamente, pelas palavras que descem, ó Deus, do pão da vida. Eis que o meu Salvador disse: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Senhor, eu não tenho algumas horas, ó Deus, e muito menos alguns dias. Não, Senhor, com toda humildade, com toda, ó Deus e meu Pai, magnitude da Tua glória. Eis que sinto, Senhor, grandiosa misericórdia, ó Deus, trazida dos céus pela minha vida. Tenho alguns anos, Senhor, ao Teu lado, perseverando, ó Deus, na palavra, na oração, ó Deus, e no partir do pão. Me lançaste como guerreiro, ó Deus, a assim confrontar na primeira fileira. E sempre desejei não estar no meio, e nem muito menos atrás. Eis que trago um combate, ó Deus, pois que sei ao qual, Deus, estou servindo. Por isso, ó Deus, eu desejo estar ao lado de Deus, compreendendo, ó Deus, a Sua vontade. O Salvador disse assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Obrigado, querido Deus. Obrigado, meu Senhor, porque estou indo a Deus através da pessoa de Jesus Cristo e do onipotente Espírito Santo, ó Deus, buscar auxílio, ao qual nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser vivente pode fazer por mim. Por isso busco a intervenção, para que seja eu, devidamente, ó Deus meu Pai, irrigado pelos capilares sagrados, ó Deus eternos, divinos de Deus, para que não haja uma célula sequer, ó Deus, centímetro sequer na minha vida, na minha alma, ó Deus, no meu espírito. Que Tu possas, ó Deus, assim, ó Deus, irrigar de forma muito profunda, ó Deus, os meus neurônios. Que não haja nenhum deles que venham ficar intoxicados e até mesmo doentes, ó Deus, meu Pai, inanimados e desanimados. Porquanto, ó Deus eterno, dá-me a compreender dia após dia, ó Deus amado, a insubstituível
ó Deus, imprescindível obra do pão da vida. Eis que aqui estou, ó Deus, verdadeiramente alegrando cada centímetro, ó Deus, da minha estatura humana. Desejo ser irrigado da cabeça até a planta dos pés, ó Deus, pela ciência do pão da vida. Os discípulos ficaram tão embasbacados, ficaram tão estupefados, que quando ali estavam diante da sua pregação, do seu discurso, da sua explicação, pediram: dá-nos sempre o pão da vida. Eles pediram que o pão da vida estivessem sobre a vida deles. O que faço hoje, depois de 2000 anos também de história, é desejar assim o pão da vida. O próprio Senhor diz: o que vem a mim jamais terá fome. Eis que estou indo a Deus, querido irmão. Eis que estou indo a Deus, querida irmã, ó querido e amado, respeitoso ouvinte, querida mulher ouvinte, que neste momento se predispõe a ouvir esta oração. Eis que estamos ao lado do onipotente Espírito Santo de Deus, e ele declara que aquele que vem a ele jamais terá fome, e o que verdadeiramente jamais também deixa de ir a ele, jamais terá sede. Eis que venho a Deus para que possa saciar a minha fome e saciar a minha sede, e respectivamente possa também direcionar a vida dos companheiros e das companheiras e dos queridos ouvintes que ora também acompanham esta oração. Eis que neste dia de hoje fomos contemplados misericordiosamente pelo pão da vida. Ele diz na sua escritura que o verdadeiro pão da vida, ele desceu dos céus. Sim, verdadeiramente, ele desceu dos céus. É por isso que nós devemos crer em Deus, para que assim jamais venhamos ter sede e muito menos fome. Porque aquele que crê em Deus sabe que não existe outro caminho, sabe que a sua vida será resolvida diante do tribunal sagrado divino de Deus. Eis que ora estou me deslocando pela fé, e assim, em reverência e temor a Deus, desejo que esta oração ela venha desembarcar no gasofilaço sagrado de Deus, e pela infinita misericórdia e bondade ali possa ser trazida na urna sagrada de Deus o devido desembarque, e ali proceder pela misericórdia de Deus o que deve ser atendido e o que deve ser esperado. Todavia, Deus, obrigado, porque temos o esclarecimento que Jesus Cristo não apenas desceu do céu. Não, Senhor, Tu não apenas desceste do céu, Tu também tornou-se o pão da vida. E assim, Senhor, é por isso que a Tua palavra ela é bem claramente explicada. E assim Tu dizes, ó Deus e meu Pai, e fazes o homem a compreender. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Senhor, eu sei, ó Deus, que não posso precisar. Quantos homens e quantas mulheres já foram até Ti. Uma coisa sei, Senhor, que os meus dias vão passando, e meus anos, e eu estou aqui pela infinita misericórdia e bondade. Juntamente comigo estão os meus companheiros e companheiras na fé. E também, para a honra e glória de Deus, os ouvintes que ora participam, ó Deus, desta oração. Seja minha querida ouvinte, ou meu querido ouvinte. Eles também estão atentos, Senhor, porque desejam, ó Deus e meu Pai, que assim receber em suas vidas e almas, ó Deus bendito e poderoso, o pão da vida. O pão da vida, Senhor, ele faz cessar a fome, ele faz cessar a sede. Porque depois que começa a entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele começa a aportar.
em confiança, ó Deus, esperança, a sua vida em Deus. Ele não precisa procurar um porto, ó Deus e meu Pai, falível, mortal, criado por homens temporais e passageiros, oriundos de uma vida de pecado. Não, Senhor. Nós aqui estamos aportando a nossa vida diante do Salvador, diante, ó Deus, do pão que desceu do céu, visto que não temos outro caminho, Senhor, senão o caminho do pão da vida. Ó querido e eterno, como me encanto, como, ó Deus, me alegro, como, ó Deus, assim regozijo e leva a minha alma, que foi, ó Deus e meu Pai, abordada a seguir o pão da vida, e que foi, ó Deus, levada em entendimento pelo Espírito Santo, que o caminho é seguir o pão da vida. É por isso que nesse discurso da palavra soberana, ali os discípulos tinham que compreender, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E assim o Salvador disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. A vida, Senhor, ela está em comer a carne dos filhos de Deus. Os discípulos não compreenderam e imaginaram no sentido literal, comer a carne. Comer a carne é entender que ocorreu assim a intervenção de um homem em meio a outros homens. Ele se manifestou em carne. E também, não obstante na carne, ele trouxe a morte sacrificial através da crucificação. E ali então houve o derramamento de sangue. E é por isso que eu estou aqui, Senhor, não comendo apenas a carne de Jesus, mas bebendo o sangue. Mas por que, Senhor? Porque aceitei pela fé a tua vida existencial caminhando sobre a face da terra. Os meus neurônios estão de forma cognitiva ligados, ó Deus, ao teu nascimento, ligados à história, ó Deus, da tua vida, quando transitavas como homem carnal sobre a face da terra. Visto também estou devidamente, ó Deus meu Pai, conectado, ó Deus meu Pai, na crucificação de Cristo Jesus. Participo pela fé, ó Deus, da confiança e da convicção, ó Deus bendito, do teu sofrimento e do derramamento do teu sangue. Então tenho eu que comer da carne e beber do teu sangue diariamente, pois que sou vivificado, sou enriquecido, sou revigorado. E é por isso que a tua palavra diz que a Escritura do Senhor, ela deve estar dentro de nós. Cada momento que falo de Cristo Jesus, compartilho, ó Deus, com toda a fé, com toda a confiança, ó queridos companheiros, companheiras em Jesus Cristo. Este é um lugar ao qual Deus tem nos dado a oportunidade para que aqui possamos homenagear e entender assim a imprescindível obra do pão que desceu do céu. E não obstante isso, Senhor, ele se tornou o pão da vida. E quando ele diz que é o pão da vida, é porque o pão é o alimento mais barato ao qual circula, transita ao redor do mundo. Obrigado, querido Deus, porque não preciso de ouro e nem prata, mas tenho uma moeda ensinada por Deus, que é a fé. E não obstante a fé, trago outros valores ensinados e trazidos por Deus: o arrependimento e a conversão diante do pão da vida, porque somente Ele e por Ele, ó Deus, são todas as coisas. É por isso, Senhor, que eu desejo sempre replicar
e aprender e levar a minha alma não apenas a saber que Jesus desceu do céu através da graça de Deus. Não, Senhor, Ele desceu do céu e Deus nos trouxe Ele como verdadeiro pão, porque sabemos, ó Deus, que todo homem que se curva a Deus será cessada a sua fome e também a sua sede. É por isso que nesta pregação em que Jesus faz diante, ó Deus e meu Pai, da sinagoga, ele ali em Cafarnaum, ele está afirmando que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue não terá assim de maneira nenhuma vida. E aqui, Senhor, eu aqui replico este ensinamento da pregação do Salvador. Em oração a Deus, eu desejo que cada página, ó Deus e meu Pai, do preenchimento da oração, que saia dos meus lábios e dos lábios dos meus irmãos, possa ser preenchida com a devida declaração de que não apenas concordamos que Deus trouxe o descer do pão dos céus, mas também nos trouxe também o pão da vida, que é a pessoa de Jesus. Precisamos seguir a Deus em confiança e força, que não temos que procurar, imaginar nenhum caminho, senão o caminho que nos leva ao céu. E é por isso que o Senhor diz claramente para os discípulos que eles devem comer e beber do sangue de Jesus Cristo. E assim seguimos a comer da carne e a beber do sangue, visto que temos confiança total e absoluta, assim, na concretização da crucificação e também ali da morte e da ressurreição de Cristo. Obrigado, querido Salvador, porque tem sido o pão da vida em toda a face da terra. Tem trazido vida aonde já foi praticamente decretada a morte. Tem trazido a riqueza aonde, ó Deus, abundante é a miséria, a pobreza. Então homens têm sido enriquecidos, ó Deus, enriquecidos a não terem mais fome e muito menos sede. Aportei a minha alma, Deus, no porto seguro de Jesus Cristo. E eu aqui, Senhor, sou levado pela misericórdia e graça de Deus a comer e a beber da carne de Deus. Renova as minhas forças, aumenta a minha fé, dá-me graças e ajuda para que caminhe, não confiado em minhas mãos limitadas, humanas, temporais, e nos ajuda, segundo a graça infinita de Deus, assim a perseverar na oração, no partir do pão e na comunhão. Senhor, quero aqui finalizar a minha oração, pedindo perdão ao Pai, ao Filho e a Deus Espírito Santo, e conclamando que todos os amados irmãos, irmãs e companheiras em Cristo possam dar sequência a Deus, a devida a reverência e temor, e crendo, ó Deus, que o pão da vida seja suficientemente para nos fazer mais do que alimentados, e assim nutrida a devida alma, o corpo e o espírito, possamos seguir na devida obediência ao qual cabe, ó Deus, a cada homem e a cada mulher, que assim o faça, segundo a misericórdia e a piedade de Deus. Ó bendito, querido e eterno Deus, contempla, Pai Santo, as nossas orações, o nosso pedido de perdão, de purificação, de expurgo de todos os erros, faltas e excessos, de tudo quanto deveríamos fazer e não fizemos, devido, ó Deus e meu Pai, a estarmos devidamente abrigados e esforçados em Cristo Jesus. Este é o momento, ó Deus, que eu desejo de todo o coração que tu possas, ó Deus, abordar a pessoa, ó Deus meu Pai, do meu companheiro e companheira em Jesus Cristo, aos também, ó Deus, ouvintes desta oração, para que sejam, meu Deus, contemplados, abençoados e assim convictos possam se nutrir do pão da vida, pois ele é o único caminho, a verdade e a vida, e assim perseveremos no pão que desceu
do céu, e assim alegremos-nos, porque temos um caminho único e uma verdade, uma vida. Fica conosco, Senhor, e recebe-nos as nossas orações duplamente. Esta, meu Deus e meu Pai, é a súplica que faço, e aqui finalizo, desde já, te agradecendo por tudo. Em nome de Jesus, que vive e que reina, Senhor, para todo sempre. Amém, amém e amém.